Olá, amigos do Café, Palavra e Companhia. Muito bom estar com vocês mais uma vez e como eu havia prometido, eu trouxe hoje para bater um papo conosco o psicólogo Leandro Teixeira, que trabalha conosco no CEAF, né? E nós vamos falar hoje sobre a percepção, melhor dizendo, a importância da percepção da identidade nesses tempos de crise, nesse tempo de isolamento. Leandro, muito bom estar com você aqui. E realmente o isolamento, a quarentena nos trouxe uma perda para a nossa identidade? Como que você tem visto isso? Bom, primeiro obrigado, né, por esse convite, estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre essa temática identidade, né, uma temática que nós da CEAF, né, trabalhamos a todo instante, né, nas pessoas com quem temos a oportunidade de acompanhar e cuidar. Eu não sei se uma perda, acho que é importante a gente contextualizar, né, porque a identidade, a forma como eu me percebo, né, frente a uma crise, ela tem um confronto, ela tem um choque. Eu preciso enxergar a minha forma de funcionar, enxergar a crise e enxergar como eu me relaciono com ela. Então eu acho que a gente ainda demorou a perceber tudo, perceber como a crise como que ela se instaurou, como que ela iria funcionar e, consequentemente, perceber como que eu ia dar resposta a isso. Frente a tantas informações, frente a tantas, enfim, conteúdos na mídia, né, um monte de informação, acho que as pessoas tiveram uma sobrecarga, acho que uma sobrecarga de informações e meio a essa sobrecarga, talvez sim, aí eu acho que elas podem ter se perdido um pouquinho, né, como que eu lido com isso? Porque a gente costuma ouvir como as pessoas lidam, né, o que está aparecendo na TV, na mídia e tudo mais, o medo, a ansiedade, a frustração e tudo aquilo que faz parte de um processo de crise. Então, acho que essa gama de informações na cabeça fez com que a gente, de alguma forma, se perdesse um pouquinho, vamos dizer assim. Entendo. Você acha, então, que nós não estávamos preparados, muitas famílias, muitos lares, devido à correria do dia a dia, pouco tempo em casa, buscando uma série de conquistas, de avanços, nós não estávamos preparados para esse tempo de isolamento e aí eu acabo me dando conta de algo que eu não me percebia, eu não percebia nos outros, e isso seria correto eu dizer que essa pandemia, esse isolamento trouxe uma aceleração para esse conflito de identidade, para esse conflito de percepção de quem eu sou, de quem é aquela pessoa que eu estou caminhando junto. Sim. Eu acho que a gente nunca está preparado para a crise, pastor. Acho que por isso que o nome é crise, né? Não só em relação à pandemia, mas em relação a tudo que é novo, né? Se a gente pensar na palavra desenvolvimento, o prefixo DES significa sem. Então a palavra desenvolvimento, no fundo, ela significa sem envolvimento. Então, ou seja, para eu viver uma nova fase na minha vida, eu preciso deixar de me envolver com alguma coisa. Essa coisa é provavelmente algo que já está estabelecido, organizado, que eu já me adaptei. E aí, para eu me desenvolver, eu preciso deixar essa estrutura que já está organizada para viver uma nova estrutura. O problema é que esse novo está à frente. Esse novo ele ainda não está consolidado. Então, toda vez que eu saio dessa estrutura, vai se instalar uma crise. Então, quando a gente pensa nesse processo de pandemia, ela veio justamente para demolir essas estruturas. Aquilo que nós já tínhamos como clareza em termos de valores, ideias, algumas estruturas, né, algumas rotinas, vamos dizer assim, de alguma forma isso foi desconstruído. Então sim, se instaurou uma crise, vamos dizer assim. Agora, pensando em crise, a gente... tudo que é novo é crise. Sim. Entendeu? Tudo que é novo faz parte desse processo de desenvolvimento. Então, não só na relação da pandemia, acho que a gente está falando aqui da pandemia, mas acho que é importante a gente ampliar esse contexto, né? Acho que tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que de alguma forma faz parte de uma experiência que nós não estamos acostumados, de alguma forma isso vai ser desconfortável. Porque eu preciso redescobrir, né? Me redescobrir em termos de estrutura, de valores, crenças, percepções, eu preciso de redescobrir. E aí,
redescobrir no processo é um pouco mais difícil. Por isso que eu falei no começo. Acho que a questão da crise foi isso, que ela veio, a gente precisou ter que interpretar, entendê-la, me perceber e como que eu daria resposta a isso, né? Não sei se... Seria então, a crise me tirou o que nós, de alguma maneira, tínhamos como certo como nossa identidade, por exemplo. Tirou o chão. Eu sou o que eu tenho, né? Eu sou o que as pessoas pensam de mim, como as pessoas me veem. E de repente a crise, né, esse isolamento, eu não posso mais conquistar, eu não posso mais, não sou tão visto, aquilo que eu faço tão bem já não é tão visualizado pelas pessoas, e isso então contribui para que eu vou me destabilizar e entrar nesse processo então de crise, né? Quem sou eu agora diante dessa situação? Porque antes eu conquistava, eu trabalhava, eu ia, eu vinha, eu adquiria, eu conquistava, e de repente isso foi me tirado. Eu não tenho mais isso. Sim. Então aí entra essa questão de eu começar a me perceber quem eu sou diante dessas situações. Eu digo que existem 3 processos de percepção de identidade, né? Acho que o primeiro processo tem a ver com essa dinâmica de criação. Eu sempre uso uma analogia do espelho, né? Que a gente cresce em torno de relações sociais. Essas relações sociais são como se fossem espelhos, de forma que essas pessoas vão trazendo para nós feedback de quem nós somos. É como a nossa família nos vê, como as nossas relações, as pessoas que convivem com a gente nos percebem e vão trazendo esse feedback, e esse feedback vai fazendo com que eu vá me apercebendo, que eu vá, de alguma forma, me apropriando de quem eu sou, a partir dessas respostas. O problema é que vai chegar um momento que essas percepções, ou aquilo que eu acho que o outro espera de mim, ou como o outro me percebe, chega uma hora que isso já não dá mais conta da minha identidade. Chega uma hora que eu preciso ter essa informação por mim mesmo. Porque aí pega uma situação como essa, como crise, onde as pessoas têm a tendência a se enxergar a partir daquilo que fazem, né? Ou seja, a partir daquilo que os outros também a percebem. E aí te tiram isso, né? Te tiram o emprego, né? Te tiram algumas atribuições, você deixa de fazer algumas coisas que estavam acostumado, algumas relações. Então quem eu sou sem poder fazer as coisas que eu estava acostumado a fazer, né? Isso gera uma angústia. Então eu preciso ter essa descoberta por mim mesmo. O problema é que essa descoberta por si mesmo também ela tende a algumas distorções. Porque você está enviesado a muitas instabilidades, você está enviesado a algumas dores, enviesado a algumas, enfim, problemáticas. E aí, de repente, dependendo de como foi a criação, você pode ter uma percepção distorcida de si mesmo. E aí entra para mim uma terceira, que acho que aí o senhor pode dizer para nós melhor do que ninguém, que essa perspectiva de quem eu sou em Deus, né? Então eu falei de 3. Eu acho que a ideia de como o outro me percebe, e aí eu chego um momento que eu vou me frustrar, porque eu percebo que eu não vou conseguir dar conta dessa expectativa do outro o tempo todo, e é importante que isso aconteça, né? Porque senão eu acabo me descaracterizando. Porém, se eu fico só olhando para a vida, para a minha identidade, a partir da minha própria perspectiva, eu tendo a ser egoísta, eu tendo a de alguma forma ficar muito ensimesmado. Então eu preciso de uma terceira, que é uma terceira de quem? Uma perspectiva do Criador. Uma perspectiva de quem nos criou, né? Então acho que o pastor como... Sim, eu acho que essa crise veio demonstrar a todos nós a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, né? Apesar de nós termos isso tão esquecido dentro de nós, diante de tudo que a gente faz durante todo o dia, mas de repente um inimigo invisível, um inimigo que não se vê, que você não sabe nem onde está, demonstra a sua vulnerabilidade e a sua fragilidade diante de todos esses processos. E realmente isso leva à tendência as pessoas a uma busca maior de Deus, uma busca maior ao divino. Tanto que todas as pesquisas aí que a gente tem ouvido e visto, diz que aumentou o número de pesquisas em relação às coisas do apocalíptica, enfim, do divino. Pessoas começaram a colocar mais em suas redes sociais versículos bíblicos, palavras da Bíblia de um modo geral. Então isso mostra que quando o ser humano, diante de uma crise, esse desenvolvimento, ele entra
num envolvimento de quem ele é e começa a reconhecer a sua fragilidade e a sua vulnerabilidade. E aí sim vai buscar o divino, vai buscar Deus, vai buscar aquele que o criou, aquele que o conhece bem. E Jesus, nos seus últimos momentos no ministério aqui na Terra, ele trouxe uma promessa para nós, uma promessa de que ele estaria conosco durante todos os séculos, né? Então isso nos traz uma paz e uma segurança de que Deus está conosco e Deus está cuidando de nós neste momento. E é interessante que você disse assim que quando no momento da crise eu posso desenvolver essa questão mais egoísta, do egoísmo. Você acha que esse momento de quarentena, esse momento de isolamento, não é, veio demonstrar a maneira como nós estávamos vivendo, de uma vida mais egoísta, mais egocêntrica do ser humano? Realmente houve um grande questionamento, né, um grande quebra de paradigmas, vamos dizer assim, né, dessas estruturas humanas a qual nós estávamos acostumados a viver. Eu acho que agora, mais do que nunca, a preocupação com o outro, com o familiar, com aquela pessoa que é do público de risco, ao estar numa fila, manter uma distância, eu acho que está forçando o ser humano a olhar para além de si mesmo. Né? Acho que Viktor Frankl, né, um teórico que nós gostamos e lemos sobre ele, né, ele fala sobre a importância da gente transcender para que a vida de fato faça sentido. Porque senão eu fico muito ensimesmado e a tendência é eu seguir somente aquilo que vai me dar prazer. E eu acho que o ser humano é um ser relacional. O ser humano não é uma ilha, ele não consegue viver sozinho, ele depende desse processo relacional para continuar vivendo a sua vida com sentido. E se ele não consegue se distanciar, olhar sim, respeitar a si mesmo, inclusive isso é uma referência bíblica, né? Eu preciso amar o outro como a mim mesmo. Mas eu preciso aprender a olhar para esse contexto, né? E eu acho que realmente essa crise, ela desconstruiu isso. Eu só não sei até quando. Eu estou sendo bem sincero. Sim. Eu só não sei até quando, porque eu acho que as pessoas vão cair no esquecimento. Eu acho que algumas pessoas que conseguiram ampliar a visão, conseguiram ressignificar a forma de viver, ok, eu acho que elas vão ter um outro padrão de vida, uma outra forma de viver. Mas acho que é questão de tempo para que algumas pessoas voltem. Por isso que de tempos em tempos a gente precisa viver uma situação de crise. Não estou dizendo que a gente precisa viver uma situação como essa que nós estamos vivendo agora. Mas quando eu falei de desenvolvimento, é normal, é natural do ser humano passar por ciclos. Né? E esse ciclo sempre será permeado por crise. Então a gente sempre precisa da crise para passar de fase, para viver uma nova experiência, para ressignificar, para enxergar a vida de uma outra perspectiva, vamos dizer assim. Então a crise ela se faz necessário justamente para que o ser humano não fique tão ensimesmado como ele tem a tendência a ser, tão egoísta como ele tem a tendência a ser. Ele precisa entender que ele é dependente. Né? Ele é dependente das relações, ele é dependente da natureza, então se ele não cuida, se ele não cultiva, ele não tem o que comer. Então ele é dependente de uma espiritualidade, porque chega uma hora que a forma como ele se enxerga não basta mais. A esperança que ele tem no outro, às vezes, se vai. Se eu não tenho uma perspectiva de fé, se eu não tenho uma perspectiva de espiritualidade, às vezes eu não tenho ao que me pegar. E aí a vida fica um vazio, né? Realmente não faz mais sentido. Você acha que esse momento de isolamento e tudo isso que nós estamos falando agora pode demonstrar a forma que nós estamos vivendo coletivamente, se ela é ruim, se ela é boa, se ela está certa, se nós estamos caminhando como pessoas, as nossas ações, aquilo que nós acordamos como sociedade, como pessoas, como família, ela está correta, nós estamos agindo, caminhando da forma correta, ou você acredita que esse momento, de uma forma coletiva, as pessoas vão começar a rever todos esses acordos sociais, esses acordos familiares, conjugais, etc. Sim, acho que inevitavelmente vão precisar rever. Mas eu fico me perguntando a referência, né? Porque quando a gente está falando aqui de identidade, de alguma forma eu preciso de uma referência para me perceber. O ser humano ele sempre precisa do outro para que ele possa se enxergar. Sem uma relação de espelho,
ele tende a não se enxergar. A questão é como que é essa referência de cuidado? Como é essa referência de relacionamento? Referência, né? E aí me vem a palavra amor. Como cada um vai interpretando, né, essa linguagem do amor, né, essa linguagem do amor em várias instâncias. Dentro da nossa linguagem, o amor ele acaba sendo uma expressão muito pobre, mas a gente sabe que o amor ele representa muita coisa, né? Então, eu acho que ressignificar o amor, ressignificar esse olhar para com o outro, eu acho que vai possibilitar essa ressignificação de relacionamento. E aí nós temos um problema que é o que a Bíblia nos diz, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Então nós estamos vivendo um tempo onde a referência de amor está diminuindo. Nós vivemos uma crise onde as pessoas estão se forçando a olhar para o outro com mais generosidade, com mais solidariedade, estão se forçando, porém eu só fico imaginando, será que isso é só por causa da crise? Depois que isso passar, será que a gente não vai voltar no nosso processo interior, vamos dizer assim, e olhar e esquecer um pouquinho mais do outro? Então, eu acho que fica aqui uma crítica também. Eu acho que estamos forçados a olhar para o outro e que isso seja de fato, uma ressignificação. Mas eu preciso me perguntar qual é a minha referência de amor. Tem gente que a referência de amor foi aquele pai abusivo, foi aquela mãe negligente, foi aquela família que de repente não deu atenção, foi aquela família que porventura os pais precisaram trabalhar, né, porque é uma necessidade, e essa criança de repente não foi acolhida de tanto afeto assim, aprendeu a ter que dar conta da própria história, da própria vida, né? E aí quais referências de amor as pessoas vão tendo dentro do seu processo de identidade? Quando elas crescerem, é isso que elas vão reproduzir. Então nós estamos questionando justamente isso, as nossas referências de afeto, nossas referências de amor. E aí eu falei de 3, né? Essa referência em relação ao outro, aquilo que o outro me proporciona enquanto expectativa, eu como referência, que eu acho que tende a ser um problema, e uma terceira referência que tende a ver com essa espiritualidade, que tende a ver com essa transcendência, que tem a ver com ir para algo além de mim mesmo, vamos dizer assim. Eu acho que aí sim a gente vai poder viver um novo tempo de relações mais saudáveis. Mas se isso não acontecer, eu tenho a sensação que é questão de tempo para que as coisas voltem ao patamar e a gente precisa viver uma nova crise para se redescobrir novamente. Não sei se é uma percepção mais negativa, mas ultimamente eu estou buscando muito ser realista, vamos dizer assim. Bom, eu quero acreditar, né, que essa busca pro espiritual que se desencadeou nesses dias, diante da fragilidade e vulnerabilidade que nós acabamos citando, essa busca de Jesus e da palavra, isso possa influenciar uma nova identidade no ser humano, né? Porque os ensinamentos de Jesus nos mostra a levar uma vida não tão centrada em nós mesmos, com um olhar mais para o outro, né? E uma identidade ela é construída, né? E você pode me corrigir se eu estiver errado, ela é construída, a meu ver, a partir do momento do relacionamento, né? Então, quando essa família volta para casa e tem que passar dias dentro de casa, esse relacionamento, esses conflitos internos, não é? E vão com essa busca de Jesus, os ensinamentos, trazer uma influência numa nova identidade dessa pessoa, dessa família, uma identidade já mais tocada, mudada, transformada por um Jesus que nos ensina a não ficar tão centrado em nós mesmos, não ficar tão com um olhar fixo em nossos únicos desejos, sonhos e projetos, e um olhar ao outro. Porque é o que nós vimos nesses dias, né? As pessoas mais preocupadas com os idosos, com as crianças, com as pessoas de risco, né? E espero que isso continue, né? Esse olhar mais cuidadoso, mais cuidador que o ser humano vinha perdendo ao longo dessa trajetória, desse percurso, né? Jesus vai nos ensinar a olhar de uma outra maneira. Acho que vai haver mudanças no estilo de vida do ser humano, no estilo de vida das famílias.